Então, pessoal, continuando aqui um pouquinho a nossa palestra sobre visão sistêmica, psicologia transpessoal e a atuação clínica, né? Qual é a visão do ser humano na psicologia transpessoal? A visão do ser humano seria de uma integralidade, de uma totalidade que inclui diversas dimensões, dentre elas quais são as mais importantes. A dimensão física, que incluiria tanto a nossa dimensão corporal, como a nossa dimensão das nossas relações, da nossa dimensão social, tá bom? A dimensão mental, que pode incluir o quê? Né? O cognitivo, o emocional, pode incluir, né, dimensões como processos, né, processos de memória, processos de atenção, de percepção, né? E inclui também uma outra dimensão que seria a dimensão do espiritual. A espiritualidade entendida aqui como diferente de religiosidade, tá bom? Muito importante marcar que a psicologia ela tem que ter sua atuação pautada na nossa ética profissional, tá certo? E a psicologia ela tem que ter uma atuação laica, né? O que é que isso significa, né? Significa que a gente tem que ter uma abertura, um acolhimento para todas as religiões e não uma certa visão preferencial onde uma religião seja favorecida e as outras elas deixem, né, digamos assim, de serem incluídas nesse processo, né? Uma das recomendações lá do DIVERPSI, do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, é que quando a gente fale de psicologia transpessoal, de espiritualidade, a gente inclua a matriz religiosa brasileira, a matriz de formação religiosa do povo brasileiro, né? Que a gente sabe que inclui, né, o cristianismo, mas inclui também uma série de outras perspectivas, dentre elas, por exemplo, a matriz indígena, né, e as suas várias manifestações religiosas, né? Tem gente com uma visão mais preconcebida que acha que a religião indígena é uma só, ela é toda igual, mas não, né? Cada povo tem sua manifestação cultural diferente, cada povo tem sua língua diferente. Então, assim, né, a quantidade de religiões indígenas que existe no Brasil, chamados saberes ancestrais hoje em dia, né, por esse campo da psicologia, é vastíssima, né? E do mesmo jeito a matriz africana, né, também com uma série de religiões, né? Também tem gente que acredita que é só uma visão, mas na verdade tem várias visões, né, dentro dessa matriz africana diferenciadas, dependendo de cada povo, de cada cultura que chegou aqui, né, através desse processo, né, dessa matriz africana, né? Fora as diversas religiosidades menores, mas que viriam aí com os imigrantes, né, vindos aí de diversos povos, diversas culturas diferentes, né? Japoneses, alemães, libaneses, né, vários povos diferentes, russos, né? Vários povos diferentes que vieram e trouxeram suas religiosidades diferenciadas aqui para o Brasil, fora o que vai surgindo, né, como o próprio hinduísmo, como o próprio budismo, como a própria questão do Hare Krishna, né, uma série de movimentos religiosos que vão surgindo aí, né, ao longo da nossa formação, do nosso território nacional, né. Dentro de tudo isso, o que é a espiritualidade para a visão transpessoal e como é que é vivido isso na clínica, né? Vamos falar um pouquinho de alguns elementos passando por esses pontos, né? Espiritualidade, principalmente para o Groff, seria justamente essa oposição com a ideia de religiosidade, né? Enquanto que religião você tem algo como sendo uma institucionalização, uma instituição organizada, uma série de referenciais sociais criados pelos seres humanos, a espiritualidade tem muito mais a ver com uma busca pessoal, com uma vivência pessoal, né? Que cada pessoa teria, e cada pessoa teria a partir dessa espiritualidade o seu referencial de dar um sentido, de dar um significado para a sua realidade, para suas vivências, tá bom? Isso daí vai ser diferente para cada autor, né? Como eu estou dizendo para o Stanislav Grof, ele faz a diferença de espiritualidade para religião ou religiosidade, como sendo religião e religiosidade a mesma coisa, né? Se você vai pegar o Jung, por exemplo, o Jung ele já diferenciava religião como sendo algo instituído, né? E religiosidade como sendo a simbologia pessoal, a mitologia pessoal que é criada, né, através das nossas experiências, inclusive dentro da experiência clínica, né? O Jung é um referencial interessante nesse sentido porque ele vai trazer o quê, né? Ele não era da psicologia transpessoal, mas ele é justamente um dos precursores no qual a psicologia transpessoal se inspira, né? Porque ele já falava dessa relação de psicologia e de espiritualidade, né, muito antes da psicologia transpessoal surgir, né? Então, qual é a ideia? O Jung ele fala que na nossa clínica individual a gente tem que estudar todas as mitologias, todas as religiões, todo o simbolismo da humanidade, mas na hora do contato ali com o cliente, cada cliente ele tem que criar
consciente ou inconscientemente disso, né? Mas ele cria o seu mito individual, né? O Jung, ele até tem uma pergunta que ele faz para ele mesmo nas suas memórias, que é assim, qual é o mito pelo qual eu vivo, né? Quando ele faz essa pergunta, não é uma pergunta que ele faz só para ele, né? Mas é para cada um de nós, para cada um dos pacientes, para cada um dos clientes de uma clínica de psicologia. Qual é o mito que rege a vida de cada pessoa? Quais são os símbolos referenciais significativos, né? Qual o significado que a pessoa dá para esses símbolos, né? Porque muitas vezes a religião ela vem com um símbolo, mas o modo como a pessoa vivencia aquilo na sua vida, o modo como ela acredita, é diferenciado, né? E aí a experiência do psicólogo tem que ser focado nessa relação individual, nessa simbólica individual, nesse significado individual que cada pessoa dá para esses símbolos religiosos em sua vida, tá bom? Dentro daquelas recomendações do Diverpsi também, tem a ideia de que nós devemos combater todo tipo de fundamentalismo, né? Que é justamente essa ideia de que existiria uma religião que seria a correta e as outras seriam erradas, né? Então qualquer visão, né, seja de um psicólogo, seja de um religioso que traga isso daí dentro da visão da psicologia seria algo que estaria, né, equivocado, seria um processo mais, digamos assim, pessoal, né, e um processo realmente que levaria muito mais a uma dimensão de um conflito, né, do que a uma dimensão realmente simbólica, uma dimensão dialógica, né, uma dimensão de você poder discutir aquilo ali com outras pessoas, né. Então quando eu tenho essa visão da minha religião tá certa, a do outro não tá, ou a minha religião é a mais correta, a mais elevada, as outras são inferiores, a gente está partindo dentro de uma visão etnocêntrica, né? Priorizando uma etnia, priorizando uma visão cultural ou religiosa em detrimento das outras, né? E aí dentro da nossa atuação como profissional, a gente tem que combater esse tipo de prática, tanto no outro como na gente também, né? Eu sempre faço um processo de comparação, né? Primeiro a nível de piada, mas a nível de provocação também com os estudantes de psicologia, que é essa ideia de que, por exemplo, né, quando você está dizendo a minha abordagem está correta, a do outro está errada, você está utilizando um processo parecido com esse processo do fundamentalismo religioso, né? Você usa uma abordagem como uma religião e diz, né, minha visão está correta, minha abordagem está correta, minha filosofia está correta, minha filosofia é a mais elevada que existe e a dos outros é inferior, são inferiores, né? Então essa visão é uma visão etnocêntrica, é uma visão fundamentalista e ela tem que ser combatida, na verdade, por vocês, profissionais psicólogos, tá bom? Futuros profissionais psicólogos também, né? E aí, qual é a ideia, né? Tem espaço para todo mundo, né? Do mesmo jeito que tem espaço para que todas as religiões coexistam, de preferência de uma maneira pacífica, né? É para ter espaço para que todos coexistam com suas abordagens e com suas filosofias de vidas, sem necessariamente entrar numa confrontação, num enfrentamento que infelizmente está deixando muitas marcas negativas, né, na nossa sociedade atualmente, né? As pessoas com visões muito fundamentalistas, voltadas para um discurso de ódio, para um discurso de opressão, de silenciamento do outro, né? E realmente não se abrindo para legitimar, para minimamente permitir que o outro que tem um discurso diferente do seu possa coexistir, coabitar com você na mesma sociedade, né? Então a gente como psicólogo tem que combater esse tipo de prática, né? E promover a prática de um diálogo, que seria o quê? Uma coexistência de filosofias diferentes, de perspectivas diferentes, de abordagens diferentes dentro da nossa psicologia, né? E de religiosidades diferentes dentro das nossas matrizes de formação religiosa da nossa sociedade, tá certo? Então qual é o papel do terapeuta, né? Respondendo aqui a outra pergunta que eles me mandaram, né? Além de tudo isso, de promover toda essa discussão que a gente está trazendo aqui, né? De integração e legitimação de todos esses discursos, tanto a nível social como a nível pessoal também, eu conseguir, na medida do possível, me abrir daquilo que eu acredito e legitimar o discurso do outro, entender o discurso do outro, claro, quando ele é feito de forma democrática, né, sem o acesso da violência, da agressividade, né? Aí qual é a ideia? Legitimar esse discurso do outro para que possam coexistir, coabitar em relacionamento, né? Todas essas verdades, tá bom? É um processo difícil, né? Você, por exemplo, né? Se você é um psicólogo e você tem uma religião, você se abrir para ouvir a religião do outro, mas é algo que precisa acontecer, né? Inclusive a nível de nossa terapia individual, né? Para que a gente possa incluir essas coexistências de uma maneira a não deslegitimar, né? A possibilidade da outra pessoa existir, tá certo?
Então, o papel do psicólogo a nível coletivo, digamos assim, seria esse, né? E a nível individual também, né? Qual seria a importância, né? É quando o outro estiver trazendo esse tipo de assunto, né? Você poder ouvir, poder saber, poder se interessar por aquilo que o outro está dizendo, sem deslegitimar a existência dele, né? Então, por exemplo, na minha experiência prática, clínica, tanto eu escuto pessoas que são testemunhas de Jeová, como eu escuto pessoas espíritas, católicos, evangélicos, escuto pessoas que são da Umbanda, né? E eu adoro conversar e saber um pouquinho sobre as crenças de cada uma dessas pessoas, né? Tanto no sentido de ver o que é que às vezes a religião daquela pessoa diz, mas o que é que ela acredita daquilo, né? Como também no sentido de eu ouvir essas várias práticas religiosas diferentes, né? Que é um tema que sempre me interessou, né? Desde da minha construção aí profissional, na minha época de faculdade, essa relação entre psicologia e espiritualidade sempre me interessou, inclusive é tema aí, né? De alguns dos meus livros, do meu primeiro livro, inclusive, né? E aí qual é a ideia, né? O psicólogo ele tem que ouvir isso sem necessariamente patologizar, incriminalizar, negar, não ouvir, né? Então o paciente começa a falar lá, né, por exemplo, sobre, sei lá, né, que ele foi num terreiro, que ele foi fazer algum trabalho disso ou daquilo, e você tem que realmente estar aberto para ouvir e legitimar aquela realidade que ele está dizendo, né? Ou então o paciente dizer que teve algum tipo de experiência por exemplo, com anjos, com demônios, com seres espirituais, e você não simplesmente taxar esse paciente e já acreditar que ele está tendo um surto psicótico por causa disso, né? Então, uma despatologização desses estados ampliados de consciência, desses estados, né, da dimensão religiosa e espiritual, seria aí o mais interessante, ao invés de você simplesmente patologizar e dizer que estaria, a princípio, errado, né? Todos esses processos, né? E aí qual é um ponto importante também aí para a clínica, né? É que toda clínica psicológica ela tem que ser, na medida do possível, não direcional, né? Então isso significa o quê, né? O paciente ele não vai chegar para você falando, por exemplo, que ele tem medo da morte, medo do morrer. Você não pode chegar para ele e dizer: ah, rapaz, é muito simples, basta você a partir de agora acreditar em vida após a morte, que aí tudo se resolve na sua vida. Não, isso daí seria um processo, né, de invasão do processo psicológico do outro, né? Claro, você tem que fazer perguntas, mas perguntas abertas, perguntas que levem o outro a refletir sobre esses processos, né, de ansiedade, de angústia diante das questões existenciais fundamentais, né? Questões como essa, por exemplo, uma questão que está muito presente dentro da clínica, né? É a morte, são as perdas, os processos de separação, de sofrimento, né? Que o ser humano passa, tudo isso está muito presente o tempo todo na clínica psicológica, né? As grandes transformações e passagens da vida. E aí a psicologia transpessoal se propõe, assim como outras psicologias, a visão humanista, a visão junguiana, né? Se propõe a apresentar caminhos para você trabalhar isso daí com cada paciente, com cada história de vida que te chega, né? Mas aí, de novo, né, a ideia é que você tem que trabalhar a nível da necessidade de cada paciente, ao nível de consciência, de crenças, de valores de cada paciente, né? A gente tem um termo na PNL que é o mapa mental, né? Cada pessoa tem seu mapa mental e você tem que entrar nesse mapa mental para poder dialogar com o outro, né? E não simplesmente jogar para ele as suas crenças como se isso fosse a única verdade, né? Então imagina que eu sou um psicólogo de uma visão religiosa X, tradicional, e aí eu quero passar um valor, né? Então eu digo para o paciente que para ele ficar bom, né, de um determinado problema, ele tem que se converter para a minha igreja, para a minha religião X, porque lá ele vai encontrar todas as respostas, né? Então não é papel do psicólogo fazer isso, né? Pelo contrário, é um absurdo, né? E esse tipo de prática deve ser realmente, né, bastante dialogada, discutida e abominada pelos profissionais psicólogos, né? Porque religião, entenda, né? Religião, o seu paciente ele já tem fora daí, né? Do seu processo, da sua clínica, né? Então, quando ele vai procurar a atuação da psicologia, ele vai procurar um que a mais, né? Que a religião já não ofereceu para ele, né? E muitas vezes ele vai procurar justamente por não acreditar nesse tipo de processo de religiosidade, por exemplo, né? Eu já tive pacientes ateus, por exemplo, né? Onde eu consegui trabalhar com eles exercícios, respirações, práticas, sem necessariamente abordar com eles essa dimensão da religiosidade, né? Tudo bem, você acredita no que você quiser, você continua não acreditando em Deus ou numa religião, mas vamos fazer junto aqui um exercício de respiração para equilibrar, por exemplo, sua ansiedade, né? Aí a gente entra no ponto, né, de uma outra pergunta que me fizeram,
de quais são as técnicas, né? Quais são as técnicas que nós utilizamos, né? Bem, eu utilizo muito a técnica que a gente chama de visualização ou imaginação, né? Então, alguns referenciais teóricos vão dar nomes diferentes para esse tipo de técnica, né? Então, por exemplo, tem gente que vai chamar de imaginação ativa, imaginação criativa, visualização criativa, vai ter vários termos diferentes para falar dessa técnica, né? Eu digo sempre para o meu cliente assim, olha, vamos fazer um exercício juntos aqui, um exercício de imaginação, e aí a gente vai trazendo elementos para a nossa conversa, né? E dentro desse exercício eu utilizo, acredito eu, tudo que eu aprendi, né? Um pouco de hipnose, um pouco de PNL, um pouco de psicologia transpessoal, de psicologia analítica, né? Eu vou utilizando elementos que vão vindo ali a nível daquele exercício com aquele cliente para trazer elementos para aprofundar num determinado processo terapêutico, né? Eu utilizo muito a PNL, eu utilizo muito a constelação familiar também nos meus processos de terapia, né? Tanto junto com esse exercício de imaginação, né? Mas, assim, né? Você pode utilizar de maneira separada, né? Então, por exemplo, fiz uma formação em constelação familiar individual, seria uma técnica que você poderia utilizar, né? Existe a formação em hipnose, seria uma técnica que você pode utilizar. Existem práticas como, por exemplo, mindfulness, né, que tem sido cada vez mais pesquisada, expandida. Se você quiser saber mais sobre mindfulness, você pode pesquisar no meu canal no YouTube, que tem também mais materiais sobre isso, né? Eu falei de autores da transpessoal no vídeo anterior. Tem um autor que é o Groff, que ele criou a respiração holotrópica, né, que eu já expliquei também em outros vídeos, eu não vou aprofundar aqui, né, mas só para dar a ideia de que existem várias técnicas que podem ser usadas na clínica, né, por exemplo, que é um tipo de atuação, mas tem várias técnicas como a respiração holotrópica que pode ser utilizada em grupos, por exemplo, né? Então a ideia é você utilizar conforme a necessidade, conforme o trabalho que vai sendo feito, né? Utilizar aí as técnicas, né, desses diversos autores, mas claro, né, por exemplo, eu percebi que eu me aproprio melhor das técnicas de imaginação, de visualização, né? De repente você pode ter outras técnicas, outras pessoas que trabalhem com grupos e utilizem outras coisas, no caso da bioenergética também, que seria uma outra visão aí, né? Derivada de William Reich e Alexander Lowen, né? Eles desenvolveram essa outra linha aí, que é a linha da bioenergética também, dentro aí desse campo da psicologia transpessoal, tá bem? Então, assim, cada um vai ter, né, uma visão, uma técnica, um modo de trabalhar. O meu modo de trabalhar é esse, né? É mais com a visualização, com a imaginação, né? E aí você inclui também ferramentas, técnicas de meditação, técnicas de respiração, técnicas de mindfulness, técnicas de PNL, de hipnose, né? Para justamente criar esse acesso ao que a psicologia chama de estados ampliados de consciência, que são esses estados onde você sai da sua consciência usual e você acessa uma consciência mais ampliada, que para alguns autores como Groff, por exemplo, é uma consciência que é curativa, que é transformadora por si mesma, tá certo? Para o nosso vídeo não ficar muito longo, pessoal, eu vou finalizando por aqui, tá bom? E aí, qualquer outra dúvida, qualquer outra coisa, eu estou à disposição de vocês. Vocês mandem suas dúvidas, façam suas perguntas no comentário. E acessem o meu canal no YouTube, youtube.com/Pedro Possidônio, tá bom? Para que a gente possa trabalhar aí qualquer situação que vocês queiram a mais, tá bom? Eu vou finalizando nosso vídeo de hoje por aqui. Gratidão a todos e todas e um grande abraço.